Como vocês podem ver, há um desfile de cinismo nesse debate que está ocorrendo agora, para além de ser antidemocrático, onde não estão participando todos os candidatos que estão disputando as eleições agora para a presidência da República. Além disso, todos os projetos, todas as públicos, da precariedade da vida das pessoas, da concentração de riqueza na mão de poucos, é resultado da natureza, do funcionamento desse sistema econômico, político e, portanto, se desdobra socialmente nessas condições. Para resolver o problema do desemprego, do qual nós somos vítimas, e hoje vitima mais de 27 milhões, segundo dados do próprio IBGE, que leva em consideração os desempregados e mais os desempregados por desalento, sem contar aqueles que estão vivendo da informalidade e no subemprego. Para resolver isso, nós temos que tomar medidas que dê conta desse problema, que é grave. Um problema, todos eles estão dizendo que vão resolver o problema do saneamento, da educação, da saúde, da habitação. Óbvio que todos eles muito limitados. Só que, para resolver o problema que eles mesmos estão apresentando, vão retirar o dinheiro de onde? Nós estamos dizendo, para resolver o problema da saúde, da educação, da moradia, do transporte, do saneamento, é preciso que não pague a dívida pública, porque ela leva 40% de todo o orçamento da União. Então você não tem dinheiro. E aí eles dizem, não, nós vamos fazer uma outra reforma tributária e uma reforma da Previdência. Ora, para retirar mais direito dos trabalhadores, nós estamos dizendo, não é possível mais os trabalhadores perderem mais nada, a gente já não aguenta mais. A nossa vida está uma desgraça. A reforma da Previdência, que eles querem fazer mais uma, além da reforma trabalhista, a lei da terceirização que já foi implementada, todo tipo de reforma que foi feita foi para precarizar ainda mais a vida dos trabalhadores e acumular cada vez mais a concentração de riqueza na mão de poucos. Para resolver isso, nós entendemos que, para além de não pagar a dívida pública, é preciso fazer reforma agrária e revolução agrária sem indenização do latifúndio. É preciso que não enviemos as remessas de lucro das multinacionais que estão instaladas aqui no Brasil. É preciso acabar com a farra da isenção fiscal para essas empresas. E é preciso, por fim, anular todas as reformas que foram feitas contra a classe trabalhadora. Mas mais do que isso, é preciso reduzir a jornada de trabalho sem a redução de salário. A nossa proposta é que ela seja de, no máximo, 36 horas. Uma proposta como essa, que o PSTU apresenta, só é possível de se materializar, de se realizar com a classe trabalhadora organizada no seu local de trabalho, no seu local de estudo, no seu local de moradia. Porque nós precisamos, organizadamente, nos rebelar para dar um basta nessa situação. Porque quem está dizendo que vai resolver o nosso problema é um banqueiro. Quem está dizendo que vai resolver o problema dos desempregados são aqueles que já estão governando e já estão legislando nesse país. Ou seja, são os responsáveis diretos pela nossa desgraça. Então, se nós queremos mudar essa realidade, se essa realidade é nossa, somos nós quem devemos nos organizar e dar um basta nisso. Nós precisamos nos rebelar e fazer isso de forma organizada. E aí sim, nós estaremos exercendo de fato a democracia operária. E isso é perfeitamente correto. Por quê? Porque nós somos os produtores da riqueza. O Brasil hoje é campeão, por exemplo, em exportação de carne, de soja.
Mas tudo isso é feito de petróleo bruto, né? Ou seja, o Brasil exporta produtos primários e importa produtos industrializados. Nisso consiste a raiz, por exemplo, da greve dos caminhoneiros que estavam aí colocando agora, que inclusive Daciolo disse que vai resolver, todo mundo está dizendo que vai resolver. Não vai resolver o problema do gás de cozinha, do valor do preço do gás de cozinha, dos combustíveis, se nós não resolvermos o problema da Petrobras. E o problema da Petrobras significa que ela está sendo privatizada paulatinamente. Ela vem sendo privatizada através dos leilões que foram realizados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, nos governos do PT e no governo agora do PMDB. Para que isso aconteça, a Petrobras precisa voltar a ser 100% estatal, 100% brasileira e controlada pelos trabalhadores. Da mesma forma que a Embraer. Mas mais do que isso, é preciso também reestatizar os portos, aeroportos, rodovias, que foram todas privatizadas, todas entregues ao capital internacional, com a conivência da burguesia nacional, que se sujeita a ser sócia menor, né, do imperialismo, porque ela lucra absurdamente e ela não se preocupa com a nossa vida, porque ela está falando da vida deles e eles lucram muito com isso. Banqueiro tem lucrado absurdamente, os latifundiários têm lucrado absurdamente. Essa crise do sistema capitalista, ela recai sobremaneira sobre as nossas costas, sobre a nossa vida, e somos nós que temos que resolver do nosso jeito. Qual é o nosso jeito? O nosso jeito é rebelando. É a gente se rebelando, é a gente se organizando, é a gente construindo as condições necessárias, porque nós precisamos, na verdade, fazer aqui nesse país uma revolução. Nós precisamos acabar com o sistema capitalista que é podre, que condena a nossa classe à fome, à miséria, à morte, por falta de condições de tratamento, porque aqui nesse país se morre de dengue, se morre de zika, se morre de febre amarela, se morre de câncer porque não lhe falta assistência, mas esse é um problema de quem é pobre. Quem é rico não anda morrendo assim, não. A prova cabal disso, por exemplo, é Maluf. Maluf nem é preso e nem morre. Tem 30 anos que está sendo julgado. Foi condenado e foi para a cadeia. E em nome da humanidade ele está cumprindo a sentença em casa. E ele está bastante doente, segundo as informações. E não morre por quê? Porque ele é muito bem tratado. Se fosse um de nós, já teria morrido. Não era de hoje. Então, se nós vivemos essa realidade, nós precisamos dar conta disso. Então, esse debate que está aí apresentando, na verdade é um desfile de tanta disfarçatez. Falam de democracia, de resolver o problema da democracia nos marcos do sistema capitalista. Ora, essa democracia que está vivendo hoje e que é fruto desse debate é a democracia dos ricos e que eles se dispõem a participar. Aqui, para resolver o problema da democracia, não passa por se ter mais ou menos partido. Nós entendemos que todo mundo tem o direito de se organizar, todo mundo tem o direito de expressar o seu pensamento. Não é assim nos marcos da democracia burguesa. Não é assim. Tanto é assim que nesse debate, dos 13 candidatos, apenas 8 estão participando dele. Então nós estamos cerceados, então existe uma censura. Nós somos censurados, e somos censurados porque nós pensamos diferente. E pensamos diferente porque nós temos como tarefa central a defesa da nossa classe. Que somos produtores da riqueza, mas que ficamos à margem dela. Então, se nós queremos resolver esse problema que é nosso, nós precisamos resolver isso de forma organizada. Primeiro, nós precisamos organizar o conjunto da classe trabalhadora, os mais pobres. Nós precisamos lutar contra todo tipo de exploração e também contra todo tipo de opressão. Porque é muito fácil você ver, por exemplo, Daciolo, nem Daciolo, mas você vê, por exemplo, Jair Bolsonaro, um cara que está há 27 anos como deputado federal, um cara extremamente conservador, da ultradireita, que defende a pena de morte, que é homofóbico, que é racista, que é machista,
né, que faz apologia ao estupro, que faz apologia ao retorno da ditadura militar, vir falar de democracia e ainda vir querer dizer que é contra o aborto em nome de Deus, me poupe. Ele é do desconhecimento de saber que as mulheres que praticam aborto nesse país, boa parte delas são religiosas. E elas fazem isso, no dia seguinte elas pedem perdão. E mesmo correndo risco através da sua fé, de ter que amargar a eternidade, né, pagando por isso, quando elas tomam uma decisão como essa, elas tomam como uma decisão desesperada. Nós não fazemos apologia ao aborto. Nós entendemos que as mulheres têm que ter o direito a exercer a sua maternidade. Agora, é muito fácil para esses senhores criminalizar o aborto ao invés de dar condições para que as mulheres possam decidir. Porque é muito mais fácil você condenar uma mulher do que dar direito, ter uma linha de assistência à saúde básica. Porque esses mesmos senhores só acham que a vida dos nossos filhos tem importância quando estão no nosso ventre. Depois que sai deles, eles não se importam se os nossos filhos têm o que comer. Eles não se importam se os nossos filhos têm escola, têm creche, que de fato não tem. Porque eles não vivem essa realidade é nossa. Isso aqui não é um problema moral, isso aqui não é um problema de ordem religiosa. Isso aqui é um problema de saúde pública. Nós não estamos falando apenas do corpo, nós estamos falando da vida das pessoas, da vida das mulheres. Nenhuma mulher burguesa morre por conta disso. Quem morre são as mulheres pobres, principalmente as negras. Então sejamos nós a discutir isso. Nós temos o direito e o dever de fazer esse debate. Entre nós, nós não podemos largar isso na boca de Bolsonaro, de um conservador machista e racista. É inadmissível que aceitemos isso. Nós precisamos fazer esse debate, nós mulheres, que somos trabalhadoras, que somos pobres e que padecemos essa vida. Nós temos esse direito de dizer se é sim ou se é não. Mas nós, e não como uma questão moral e nem de ordem religiosa. Não façamos isso, porque olha só, eu tive uma vez numa missa de 7º dia, e a igreja condena o suicídio do mesmo jeito que o aborto. O mesmo padre que fazia no sermão, um sermão contra o homicídio, contra você tirar a sua vida, ele também dizia que a toda semana uma mulher se confessava com ele para pedir perdão porque tinha abortado. Ora, essa mulher é religiosa. Ela tem medo de ser condenada durante toda a eternidade. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela é obrigada por conta das suas condições materiais. E aí vem um monte de machista que diz o seguinte: então não faça sexo. Ou então, se previna antes. A questão não é essa. Nenhuma mulher engravida para abortar no dia seguinte. Esse não é o problema. Essa não é a questão. O debate que nós fazemos é outro, é das condições de vida das pessoas e também do direito de você poder exercer a própria maternidade. Então esse debate, na verdade, é uma grande hipocrisia, porque ele não trata a fundo os problemas que afetam a nossa classe, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, e muito menos os desdobramentos sociais que isso tem na nossa vida. Porque nós é que padecemos por falta de moradia, de saúde, de educação, de assistência, então, e o desemprego. Então nós queremos fazer esse debate, mas fazer isso de forma muito séria, organizada, e nós da classe trabalhadora, se queremos resolver o nosso problema, façamos nós, porque eles não vão resolver por nós, isso está dito, isso é fato. Vera, estão perguntando aqui sobre o desemprego. Qual a real saída para o desemprego?
O problema do desemprego se resolve com a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É preciso não pagar a dívida pública para que você possa ter dinheiro, para ter um plano de obras que atenda às demandas da população e com isso você gera emprego. É preciso não enviar as remessas de lucro das multinacionais para você desenvolver a própria economia do país e elevar a novas vagas de trabalho. É preciso ter um plano, é preciso fazer reforma agrária sob controle dos trabalhadores e sem indenização, porque aí você começa a ter todas as condições materiais para que e o fim de todas as reformas que foram feitas que retiraram o direito dos trabalhadores, porque dessa forma nós conseguimos abrir novas vagas, tanto para aqueles desempregados de hoje, mas nós abrimos também as condições para que não haja desemprego no próprio futuro. Mas isso só é possível fazer com os trabalhadores rebelados, organizados, dando um basta e derrubando os de cima. E perguntaram também aqui sobre o debate. Esse debate é uma farsa. Do mesmo jeito que é uma farsa toda a democracia que existe. Você vê aí um desfile de promessas daqueles que já governam esse país, que já legislam nesse país, ou que já legislaram ou que já governaram. São os responsáveis diretos pela nossa desgraça, pela realidade que nós vivemos, e todos eles estão empenhados em salvar o sistema capitalista da sua crise. O problema é, salvar o capitalismo da sua crise é passar por cima das nossas vidas e das nossas necessidades. Nós, os trabalhadores, não temos que pagar uma dívida que não é nossa. Essa crise não é nossa. Nós não somos responsáveis por ela, mas nós sofremos as consequências dela. E para resolver isso, nós precisamos nos organizar e dar uma saída que atenda de fato às nossas necessidades. Para fazer isso, nós só podemos fazer de forma organizada e nos rebelando. E é esse o chamado que o PSTU faz nesse momento. Não só agora para as eleições, mas principalmente para depois dela. E aí, gente, nós queremos nos despedir dizendo a vocês o seguinte: é mais um debate que eles estão apresentando, é mais um debate que eles desfilam com as suas promessas, é mais um debate onde você observa que a saída para os nossos problemas não se encontram aí. Por outro lado, tiremos disso uma lição. Nos organizemos, lutemos, porque a nossa vida precisa mudar.